Função exponencial é toda função real definida pela sentença matemática y igual a elevado a x com a positivo e diferente de 1. Esta animação foi produzida no WinPlot para a função definida por y igual a elevado a x, para x variando no intervalo de -3 até 2 e o parâmetro a variando no intervalo de 1/100 até 2. A seguir temos os gráficos de duas funções exponenciais, sendo que a segunda tem o nome de curva de Gauss. E nesse segundo caso, temos o gráfico de mais uma função exponencial com a entre 0 e 1. Equação exponencial é toda equação do tipo a elevado a f de x igual a elevado a g de x com a positivo e diferente de 1. Nesse caso, aplicamos a seguinte propriedade: potências iguais de bases iguais têm expoentes iguais. E a solução da equação é dada pelo conjunto unitário V igual a 1. Nesse caso, primeiramente, decompomos o 8 em seus fatores primos. Escrevemos o 8 na forma fatorada, aplicando em seguida as propriedades das potências. E a solução da equação é dada pelo conjunto unitário V igual a 1. Nesse caso, decompomos o 32 e automaticamente o 16 em seus fatores primos. Substituímos 16 e 32 pela sua forma fatorada, aplicando as propriedades das potências. E a solução da equação é dada pelo conjunto unitário V igual a 3. Aplicamos uma propriedade das potências. Colocamos o fator comum 2 elevado a x em evidência e chegamos a esse resultado para x. E a solução da equação é dada pelo conjunto unitário 2. Substituindo 4 por 2 ao quadrado e escrevendo convenientemente, chegamos a essa equação do segundo grau na variável 2 elevado a x. Substituímos 2 elevado a x por y, recaindo numa equação do segundo grau. E resolvendo as equações resultantes, chegamos a esses dois valores para x. E a solução da equação é dada pelo conjunto cujos elementos são 0 e 2. Chamamos de inequação exponencial qualquer uma dessas quatro desigualdades, cujas soluções são encontradas dessa forma.
Nesse caso, aplicamos a seguinte propriedade para potências de mesma base maior que 1. A desigualdade entre os expoentes é a mesma da desigualdade entre as bases. Substituímos 1 por 1/3 elevado a zero. Nesse segundo caso, aplicamos a seguinte propriedade para potências de mesma base entre 0 e 1. A desigualdade entre os expoentes é a inversa da desigualdade entre as bases. E a solução da inequação é dada pelo conjunto x pertence a R tal que x maior que 1. Nesse caso, decompomos o 32 e automaticamente o 16 em seus fatores primos. Substituímos 16 e 32 pela sua forma fatorada e aplicamos a propriedade das potências. E chegamos a esse resultado para a inequação. E a solução da inequação é dada por x pertence a R tal que x menor ou igual a 3. Aplicamos uma propriedade das potências. Colocamos o fator comum 2 elevado a x em evidência. E chegamos a esse resultado para a inequação. E a solução da inequação é dada pelo conjunto x pertence a R tal que x menor que 2. Substituímos 1/4 por meio elevado ao quadrado. Aplicamos a propriedade das potências, chegando a essa inequação do segundo grau na variável meio elevado a x. Substituímos meio elevado a x por y, chegando a essa inequação do segundo grau na variável y. Para a equação do segundo grau, temos essas duas raízes. Esse é o intervalo solução para a inequação do segundo grau na variável y. Ou seja, y está compreendido entre 1 e 4 inclusos. Voltamos com o valor meio elevado a x para y. Substituímos 1 por 2 elevado a zero, meio elevado a x por 2 elevado a menos x e 4 por 2 ao quadrado. Como a base é maior que 1, a desigualdade entre os expoentes é a mesma desigualdade que entre as potências. Multiplicamos os três termos da desigualdade por menos 1, invertendo as desigualdades. E a solução da inequação é dada pelo conjunto x pertence a R tal que x maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 0.
Aplicamos a fórmula de Bhaskara para resolver a equação, encontrando essas duas raízes distintas, x1 e x2. Resultado da variação do sinal do trinômio do segundo grau. Salientamos o intervalo onde o trinômio é negativo. E por último, escrevemos o conjunto solução da inequação proposta. Resultado da variação do sinal do trinômio do segundo grau. Salientamos os intervalos onde o trinômio é positivo ou nulo. E por último, escrevemos o conjunto solução da inequação proposta. Aplicamos a fórmula de Bhaskara para resolver a equação, encontrando essas duas raízes distintas, x1 e x2. Resultado da variação do sinal do trinômio do segundo grau. Salientamos os intervalos onde o trinômio é negativo. E por último, escrevemos o conjunto solução da inequação proposta. Resultado da variação do sinal do trinômio do segundo grau. Salientamos os intervalos onde o trinômio é positivo ou nulo. E por último, escrevemos o conjunto solução da inequação proposta.